Estamos ao vivo também em facebook.com com a nossa convidada da tarde de hoje, Marcela Praz Scheffler-Kuhn, que tem aí uma trajetória muito bonita e é nascida em 15 de novembro. A Marcela nasceu em 15 de novembro. Ela realmente viu, né, o mundo aí com os seus olhos lá na capital do turismo regional e por lá ficou por muito tempo até se mudar aqui para Ibirubá. Hoje ela é ibirubense. Hoje nós temos a alegria de dizer que a Marcela e o seu esposo Clair são ibirubenses, né? Tem aí um endereço aqui na nossa cidade, uma vida e a sua convivência toda na nossa comunidade. Então, Marcela, estamos aí para contar um pouquinho da tua história hoje, né? E saber quais são os planos para o futuro. Seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Cidade e, mais uma vez, obrigado pelo seu sim. Boa tarde. Oi, boa tarde, Andrei. Boa tarde também a todos os ouvintes que nos acompanham. Como eu falei antes, né, uma surpresa grande ser convidada aí para esse espaço. A gente vê aqui muitas pessoas que se destacam na comunidade ou que desenvolvem um trabalho relevante aqui para a comunidade birubense regional. E, enfim, né, que bom, então, poder estar conversando aí contigo, você que faz esse movimento aí muitas vezes com os profissionais de comunicação, essa interação conosco, né, com todos os colegas. Então, uma alegria muito grande estar aqui e vamos para esse bate-papo, então. Vamos lá, Marcela, a gente faz aqui um programa chamado Baú do Esporte nas sextas-feiras, né? Que a característica dele é buscar exatamente a essência dos convidados, né? Daquilo que eles foram formados e quais foram os caminhos que eles seguiram até chegar no dia de hoje, no lugar onde estão. E hoje eu quero fazer essa proposta contigo, né, da gente buscar a história da Marcela, de saber de onde ela veio, filha de quem é, né, quais são as suas lembranças de infância até os 7 anos de idade, 8 anos, 10 anos aí, e o que a Marcela pensava, né, do mundo e da vida naquela época. Então, você nasceu em 15 de novembro, conta para nós, natural da onde, quem são os teus pais? Então, Andrei, sou natural de 15 de novembro, nascida no Hospital da 15, que inclusive em janeiro vai completar 70 anos de fundação. Uma história interessante, né? E lá nos anos 90, então, início dos anos 90, eles ainda faziam partos lá e eu nasci lá no Hospital de 15 de novembro mesmo. Lembra do doutor ou quem que trouxe a luz aí, porque... Acho que sim, sim, meus pais me contam, foi o doutor Canísio, mas acho que a minha mãe fazia o acompanhamento com o doutor Elemar Sant e no dia do nascimento ele não estava, foi o doutor Canísio. Parto normal. Será que era uma coisa mais fácil antigamente ou não tinha? Acho que não, até porque hoje em dia tem muito apoio, né? Tem, claro, na verdade, penso eu que antigamente a questão até por recursos era muito mais difícil, né? Para uma mulher optar, né? Então, a opção natural era o parto normal. E hoje, talvez pela conveniência, pela facilidade que se tornou e... até também, talvez, questão financeira. Hoje, talvez antigamente era mais difícil, provavelmente, né? E hoje até acho que é semelhante a questão de custo, né? Que é para quem faz em rede particular, por exemplo. Mas você é a primeira? Hoje sou a filha do meio. Meus pais têm a minha irmã Michele, a mais velha, e o meu irmão Fernando, mais jovem, de 19 anos. Qual localidade lá, Marcelo? Linha Progresso, interior de 15 de novembro. É bem próximo à cidade, uns 3 quilômetros, assim. E cresci, vivi no interior com os meus pais. E se estiverem já me acompanhando, já mandar um abração para eles. Pessoas maravilhosas. Meu pai, Alberto, e minha mãe, Janice. Então, foi ali com eles que... Vamos dizer que, então, se você estava falando de profissão, né? Que eu comecei na minha profissão, porque foi ali que eu tive o suporte, principalmente da minha atividade preferida, meu hobby, que era a leitura, né? Então... Aí, desde pequena, né? Minha irmã me ensinou a ler em casa ainda. E eu nunca fui muito ligada às coisas do campo, né? Por mais que a gente morasse numa propriedade muito linda, organizada, né? Meus pais também sempre incentivaram a gente a estudar, a escolher o que a gente quisesse. E sempre com um incentivo muito grande ao estudo. E então a minha irmã me ensinou a ler ainda um pouquinho na pré-escola ali. Então eu cheguei na primeira série, na época a gente dizia já alfabetizada pela minha irmã. E aí ela, detalhe, né, uma criança de
de 5 anos sendo alfabetizada por uma de 9, 8, 9 anos, né? Mas que coisa... Ela lia tanto, ela lia pra mim e eu fui decorando, né, pelos livros da Turma da Mônica. Então, assim, ela lia os gibis pra mim e aí eu fui decorando as falas, associando com as letras. Essa é a lembrança que eu tenho. Eu não consigo lembrar de como era a vida antes de ler, né? E aí, então, a leitura foi meu hobby por... hoje, mas infelizmente tá meio parado, assim. Mas, assim, foi ali que eu aprendi a ler e talvez por isso eu tinha um interesse muito grande em livros, né? Então... chegava até a causar conflito em casa, que a pessoa não queria fazer outra coisa que não fosse ficar lendo. Olha tipo só. as crianças hoje no celular, né? Não tinha, então eu era a pessoa dos livros. Hoje eu tenho... A filha da minha irmã tem 13 anos e também tá do mesmo jeito, assim, ó. Tá todo mundo ali no celular ou conversando e ela agarrada no livro lendo. É uma consumidora da literatura. Uhum. Que coisa, hein, Marcela? E isso falta nos dias de hoje, né? Não sei, claro que as superestimulações de tela, de outras atividades aí nos tiram o foco, né? Mas ter uma filha como você foi, né? De gostar de ler, de ter acesso à literatura, de ter uma irmã mais velha que também tinha esse costume e esse hábito, é ouro na vida dos pais. Acho que demos pouco trabalho pra eles, assim. Espero que se espere. A gente até não brigava muito, crianças bem tranquilas, assim, nem brigávamos muito, só de vez em quando. Então você gostava de ler e chegou na escola já um passinho à frente dos outros colegas, talvez, na questão do português, pelo menos. Ou nunca sempre foi a arte a área que eu mais gostei também, sabe? Não vou nem dizer que eu tenho mais facilidade, porque se eu vou olhar meus boletins, na área de exatas eu tenho às vezes as notas mais altas, porque eu acho que é porque não é mais fácil não, eu não gosto, mas assim, é algo mais exato e menos subjetivo, né? E hoje o português me desafia. Até hoje, eu já vou comentar aqui, mas eu comecei um curso de letras e até hoje tem muita coisa que eu não consegui pegar no período escolar da questão da língua portuguesa e que eu quero entender melhor, e então me desafiei a isso. Mas sempre gostei muito da parte de literatura, enfim... Acho que o português é muito bonito, mas assim, na época que a gente é alfabetizado e que a gente passa pelo ensino fundamental e médio, a gente não tem o discernimento e a capacidade de compreender, às vezes, muitas das coisas que são ensinadas naquele período, porque é muito complexo. E a área de exatas ela te fornece um mais um é 2, né? E no português, assim, por que essa palavra é com C e a derivação dela é com outra letra? E assim vai, né? Então, é uma ciência... As outras áreas, né, ciências humanas, sociais, são um pouco mais subjetivas, então vou brincar que as minhas notas em português eram menores que as de matemática. Como é que era a Marcela nos esportes? Adorava esportes, mas a habilidade, infelizmente, nossa, eu adorava futsal, nunca consegui jogar direito. Vôlei gosto também, acho que até jogo melhor que futsal, mas daí a altura não contribui, né? Então, era sempre aquela pessoa que estava envolvida nos jogos, assim, mas nunca uma jogadora decisiva, jamais, só pra movimentar e fazer barulho mesmo. Legal, Marcela. E esse período na escola aí, algo te marcou mais, né? Algo legal ou algo talvez não tão legal? Essas fases escolares aí a gente tem às vezes uma grande lembrança boa ou um acidente que aconteceu lá, que quebrou um braço, uma perna, sei lá, algo que marcou na tua vida nessa fase aí da escola até os 14, 13, 14 anos. Olha, eu não sei, não sei como é que é hoje o ambiente escolar, mas para mim era algo muito positivo, até porque talvez por um perfil mais social e gostar de estar entre pessoas e gostar de estudar também, ir na aula sempre foi algo prazeroso para mim, sabe? Você ia de transporte escolar? Íamos de transporte escolar. Então eu já ia lendo no transporte, né? Às vezes eu moro perto da cidade, mas a volta geralmente fazia uma volta maior, né? Pegando outros alunos e ali eu ficava lendo. Estudava de manhã? De manhã. Quase toda a vida escolar, a não ser nas séries que não tinha opção de manhã, que era do 1º ao 3º ano do fundamental. Uhum. Depois do 4º ano já abriu uma turma de manhã e daí nunca mais voltei para estudar à tarde. Então foi sempre de manhã nesse período. E é que, assim, realmente eu não consigo nem pensar em lembranças negativas, assim, porque realmente foi um período bem legal, a escola que eu estudei, a escola Menino Deus, tenho boas lembranças, né, dos professores, assim. A gente
E talvez realmente é muito diferente a escola, né? Pensar o quanto que a escola tem que evoluir para acompanhar essas mídias. Então, na minha época, era uma escola talvez diferente, né? E hoje a escola também já deve ter evoluído tanto para acompanhar esse movimento da sociedade também, né? Com relação às novas mídias, mas assim, a gente tinha, claro, alguns professores que se destacavam também por alguma proposta pedagógica mais diferenciada, assim, uma coisa mais saindo do básico do livro, né? Mas assim, é uma boa escola. Uma coisa que a gente tinha também na época, os desafios das escolas, transmitido por rádios também, e aquilo eu tive a oportunidade de participar, era uma dinâmica bem bacana também. Botaram a Marcela a responder algumas perguntas lá. Tínhamos também essa, até o... Que legal. Essa fase aí marcou. Eu lembro de um desafio desses, era promovido pela Rádio Birubá, né? Sim, e aí as unidades móveis aí iam até as escolas, né? E você falava ao vivo ali, era uma transmissão legal e saía a pergunta, eu acredito que era do estúdio, né? As escolas respondiam, cada uma lá no seu ambiente, né? E transmitido pela unidade móvel. Era um negócio diferente. Bem bacana mesmo. Nossa. Tenho recordações dessa época também bem Tinha um legais. desafio de soletração. O último era de soletração, era semelhante ao formato do Soletrando, do Caldeirão, do Hulk na época, né? Então também aquele foi bem bacana. A gente fez as eliminatórias na escola e depois a fase final na Casa de Cultura aqui em Birubá. Foi bem bacana. E aí eu vou comentar algo uma lembrança que eu tenho que... vamos dizer que então de uma lembrança ruim, em função da colonização, né, da família, digamos, da descendência da família alemã, eu tive por muito tempo dificuldade em falar a letra R, né? E tem até hoje dá discussões na família como você pronuncia, por exemplo, vou falar o R como eu falava, né? Eu moro ao lado da barragem, né? Lá a nossa propriedade da família fica ao lado da barragem. E eu falava bem assim, barragem. E eu não conseguia diferenciar quando que eu deveria usar o R, assim, o R, dois R's, o som de dois R's e R. E foram colegas colegas da escola que passaram a me corrigir. Marcela, não é terra, é terra. Marcela, não é barragem, é barragem. E aí foi uma luta e eu não entendi o porquê, até que um dia eu me liguei que quando a palavra era escrita com dois R's, você pronunciava ela com dois R's. Então, mas isso eu vou dizer que eu já tinha uns 14, 15 anos, né? Então, não sei até quanto isso é uma dificuldade hoje em dia, ainda para as crianças, né? Às vezes até eu não tinha dificuldade no escrever, porque como eu lia muito, eu conhecia a grafia das palavras, mas no pronunciar, eu pronunciava com R só. Então, eu lembro que na final do desafio, eu fui soletrar uma palavra e tinha a letra R. Acho que era terra de areia. Eu falei ere, né? E aí eu vi que todo mundo caiu na gargalhada ali na Casa de Cultura. E depois eu fiquei tão nervosa que quando eu fui falar terra de areia, eu falei terra de arreia. Ainda errei o R do... Então, assim, foi algo assim bem... Vou dizer, não pode ser traumático porque passou, né? Porque aquela oportunidade ainda venci o desafio, mas assim... é algo interessante porque às vezes... Hoje quando eu ouço discussões assim, a questão de sotaque, assim, eu tenho essa lembrança e vejo, na verdade, como é rico a cultura, né, da nossa comunidade, né, do Brasil inteiro. Então, se a gente for em qualquer lugar do estado ou do país, principalmente lá aqui do Rio Grande do Sul, eu morei um tempo com o Claire lá em Brasília, uns 6 meses. A gente fazia as pessoas já sabiam que a gente era gaúcha, né? Então, o sotaque existe, né? E essas questões, agora me veio essa lembrança e resolvi comentar aí com vocês. E às vezes tem pessoas que mas eu falo com sotaque, coisa, eu acho isso muito rico, muito bonito e a gente tem que preservar essa questão cultural e eliminar esses preconceitos, né, que a gente tem. Verdade. Scheffler e Kunz, aliás, Pras e Scheffler são de origem alemã. Isso. E o cabelo loiro tá onde? Tá na descendência da família, assim, ó, os olhos azuis ficou assim para todo o resto da família, menos para mim e meus irmãos. A gente puxou dos bisavós, né? Porque os avós todos têm olhos claros também, meus primos, assim, a gente é exclusividade, eu e meus irmãos com os olhos escuros. Castanhos aí. E a Marcela, então, define quando a faculdade que vai fazer, o lado que
que vai seguir para a vida aí? Eu estava no ensino médio, assim, e na verdade eu também, o meu avô Egon sempre dizia que eu ia ser advogada, né? Porque eu gostava de ler muito, e a minha irmã se formou em Direito, e eu achava que eu teria que ir para outra área, assim. Acho que também gostaria hoje, pelo que a gente conversa, gostaria da área do Direito também. Mas aí eu comecei a participar de liderança de turma e tal, e eu pensei, acho que o jornalismo é uma área que eu vou poder... Eu gostava de tudo, na verdade, se eu fosse fazer... Eu pensava em fazer odontologia quando eu era menor, assim, até medicina. O problema é que eu tive uma ocorrência que eu não podia ver, que tinha pavor de ver sangue, então... Tipo assim, logo eu descartei essa área da saúde, né? Admiro demais profissionais, mas assim, só de pensar em ter que, sei lá, tirar o sangue de alguém na veia, assim, enfim, não vou nem pensar muito nisso, né? Então, a área de saúde foi logo descartada, e eu queria alguma área que abarcasse, assim, o que eu posso fazer que eu vou poder trabalhar de tudo em qualquer lugar e aprender um pouco mais sobre todas as coisas. E eu pensei, acho que o jornalismo sim, porque o jornalista vai fazer uma matéria sobre saúde, vai fazer uma... Isso foi o meu pensamento na época, e também tem toda razão até hoje, né? Generalista, né? Generalista, sim, então você pode trabalhar em inúmeras áreas, trabalhar com assessoria de imprensa, com várias coisas, então por isso que eu segui no jornalismo. E eu gostava ainda mais, hoje gosto de falar, assim, mas na época, assim, estava me despertando muito isso no ensino médio, de falar em público e tal, escrever principalmente, né? Eu gostava muito de escrever. Para fazer um test drive, digamos assim, no ensino médio, no final do ensino médio eu bati na porta do jornal Alto Jacuí, ficava lá na rua... Mérito, essa aí. E daí, eu bati na porta lá e falei, vou me colocar voluntariamente aqui para falar sobre o município de 15 de novembro, fazer matérias e tal. E era a Marga, Elizabeth, né? de Fátima Guimarães, a Marga. Na época, e aí comecei, assim, fazia algumas matérias e mandava para o jornal. Eu estava no ensino médio, pensei, mas é isso que eu quero, acho que isso é divertido, isso é legal. Comecei a escrever vou chamar de crônicas, assim, algumas redações sobre temas da atualidade, para o jornal Alto Jacuí também na época, por 1 ano e pouco, assim. Isso concomitantemente com o primeiro ano da faculdade já. E aí, assim, realmente... eu pratiquei muito tanto a leitura e depois a escrita, né? Então, isso auxiliou bastante na faculdade, nos primeiros trabalhos, e auxilia até hoje também, né? Mas foi ali no ensino médio, final do ensino médio, que eu decidi optar pelo jornalismo. Teve alguém que te inspirou, Marcela? Não, alguém assim, da não TV, em específico. alguém do Por mais que rádio? todo mundo dizia, vai ser a Fátima Bernardes, vai ser a nova William Bonner, é o que todo mundo dizia na época, porque sem mídias sociais e sem muitos outros, assim, canais de comunicação de maior destaque, era mais uma hegemonia da Rede Globo, assim, então, talvez seria até hoje, né? Imagina, né? Que honra, né? Para uma pessoa apresentar o Jornal Nacional, mas aquilo era a referência, assim, né? Ou a gente fazia tanto no sentido de otimismo, que você será um grande profissional, como no sentido de piadinha, né? Vai ser a próxima Fátima Bernardes, ou você vai ser o próximo William Bonner. Mas eu não tinha, assim, nenhuma referência, né? Acompanhava, assim, a mídia regional aqui, jornais, sempre recebia, na época, era o acontecimento da semana, recebia os 2 jornais de Ibrubá na propriedade, vinha pelo caminhão de leite, né, que vinha fazer o recolhimento de leite. No sábado de manhã ele trazia os 2 jornais. E aí era um acontecimento, uma fila lá na casa do vô para pegar o jornal e ler as notícias da cidade, né? Porque Os teus familiares trabalhavam com leite? Ainda trabalham. Uhum. Segue na mesma atividade já desde os anos 80. É? E o teu avô que começou? Isso, meu pai, né, em conjunto, assim, o meu pai e meu avô, assim, mas como é que... A propriedade em família, né? Meu pai casou ali em 87, e acho que foi em 88, 89 que eles iniciaram o primeiro recolhimento de leite, assim, né? Até a minha mãe, né, ela também veio de uma família muito humilde, mas ela trouxe uma vaquinha, né? Que ela casam lá, a mulher traz uma vaquinha ali, começa a tirar leite, e assim foi indo, e por muitos anos, não sei, tô bem por fora, não sei os dados, mas eu acredito que hoje talvez é uma das maiores, são os maiores produtores de 15 de novembro, por muito tempo foram o maior do município, até da região, assim, maior entrega de leite, né? Mas foi ali, depois do casamento, após o meu pai e minha mãe casarem, tiveram a minha irmã, e aí começou a entrega de leite, né,
estava se consolidando a bacia leiteira também, né, da Cotribá e tudo mais. Então, aí começou a história da família e depois foi evoluindo. Olha só, né? Como é que é o nome do teu avô? Egon Scheffler. Seu Egon Scheffler. Eu lembro do seu Egon, era o ponteiro número 1 aí dos... Isso aí. A dos... propriedade é toda familiar, né? Mas sempre tá em... Como é o vô, né? O nosso patriarca da família, os irmãos, tem 3 filhos dele trabalhando junto, né? Então, a propriedade é do patriarca, Egon Scheffler, e os filhos trabalham em conjunto ali. Mas, assim, acho que o meu pai foi um grande incentivador, com certeza, para começar a atividade ali e desenvolver. Ele é bem Nessa propriedade que você aí. nasceu, Marcelo? Uhum. E é ali na Progresso, então. Isso, linha Progresso. Linha Progresso. Para que lado fica a linha Progresso? Saindo, quando você sai do asfalto ali da avenida principal de 15 de novembro, que você tem o entroncamento, que você continua a VRS 824, e também aquela outro entroncamento à esquerda que vai para as águas termais, ali para o posto de águas termais, ali para a esquerda ali. Não sei se deu para localizar, porque as pessoas pedem uma referência para Marcela, assim, onde fica tal lugar. Para Marcela explicar é meio difícil às vezes, né? Mas passa ali na frente passa pela Avenida Dona Etelvina de 15 de novembro, né? Então, no final da avenida tem a continuidade da VRS 824, né? Que vai para Santa Clara. E à esquerda tem o acesso pro poço de águas termais, que foi perfurado. Então, é nesse caminho ali. Antes de, ao invés de seguir reto para o posto, tem uma entrada à esquerda e ali se situa a linha Progresso. A linha Progresso, onde nasceu a Marcela, dentro da cidade praticamente, né? Se a gente pertinho. olhar assim com um drone. Mas o seu Egon, então, continua ainda nessa atividade, continua sendo um dos maiores produtores da região e o maior de 15 de novembro. Eu não sei se é o maior de 15 de novembro, que tem outros produtores, eu não sei, tem o Weimer ali, o Ailton, eu não sei que produção também, ali eles produzem bastante. O pessoal já tem robô ali também. Eu não sei exatamente em litragem se continua o maior, mas por muitos anos com certeza foi. Você chegou a participar da atividade leiteira, assim? Só para, como eu vou dizer, assim, quando eles precisavam, né? Por exemplo, estão fazendo silagem, e antigamente a lida de silagem era o tratorzinho com a ensiladeira de uma linha, e isso levava, às vezes, uma semana de lida de silagem, 2 carretinhas, e já contratavam vizinhos, então era uma lida muito grande, assim, eu tenho lida de planta, lida de colheita, e eu dava um suporte, assim. Eu sabia na época, hoje até é mais fácil, porque na época nunca tirei leite manualmente, né? A gente sempre teve a ordenhadeira lá, então sabia operar a ordenhadeira, fazer a higienização, né, dos tetos do animal, colocar a ordenha, verificar quando não estava mais, tinha concluído a ordenha, fazer a retirada. Tinha e assim que tocar seguir. as vacas também? Tocar, não, esse trabalho até por segurança, meus pais deixavam, eram os adultos que faziam, as crianças não ficavam lá no meio, e eles não queriam que a gente ficasse, tinham muito medo que uma vaca desse um coice, alguma coisa assim, colocavam a gente só nos trabalhos mais seguros, assim, então ali na ordenha era mais tranquilo. Mas não quando... Isso já era, vamos pensar, 12 anos em diante, já era, né? Já tinha o tamanho que eu tô hoje, não era uma criança, né? Podia plenamente auxiliar, assim. Então, só ajudava nesses períodos mais específicos, assim. E a gente também sempre tinha atividades extra da escola e se envolvia em várias coisas. Então, a gente estava fora um período, né? De manhã não tinha como por causa da escola. Então, de tarde, a gente dava essa mão. Eles ensinaram, assim, a gente para ajudar. Mas não tinha o compromisso diário, mensal, apenas em períodos que eles estavam com muito trabalho, né? Certo. Hoje já mudou um pouquinho, né, Marcela? Lá eles não têm robô, mas já tem o extrator automático, assim, tem mais tecnologia, assim, envolvida. Verdade. Vamos voltar lá no ponto da faculdade, né? Você foi estudar em Cruz Alta? Isso, na Unicruz. Quem foram os teus mestres lá, a tua turma dessa época, e o que você lembra? O meu 2 veteranos que tive aqui de Ibirubal, Marcelo Ibanor, de Moura Scapini, e também o Maurício Rebelato, que eu não sei se está ainda na RBS ou se já... Está no SBT. No SBT, eu sei que eu lembro que esses eram aqui de Ibirubá, que eram veteranos mesmo. Não sei se o Marcelo já não estava adiante. Veteranos é o que entrou um ano antes. Isso, eu era bicho deles, como se diz, né? Mas acho que o Marcelo estava um pouco mais adiantado no curso. Mas essas lembranças, assim, desses colegas de Ibirubá, e a minha grande referência e vou brincar assim, minha ídola, né, da faculdade é a Fabiana Iser, assim, que também é aqui de Ibirubá, né? Sim.
e tive muitas disciplinas com ela, todas as oportunidades que tinha de fazer orientação com ela, de participar de projetos de pesquisa e extensão com ela, de fazer monitorias nas turmas dela, eu aproveitei. Hoje ela segue numa carreira bem bacana, né? Ela ministra cursos de dicção, oratória, assim, é uma profissional excelente, é uma pessoa maravilhosa também, então ela foi, assim, uma grande referência para mim, assim, na faculdade. Ela estava na RBS na época? Não, ela tinha feito mestrado, ela já estava dando aula na Unicruz, acho que uns 4, 5 anos quando eu ingressei. Uhum. E ainda ela seguiu por mais uns 6 anos depois que eu saí. Eu também, quando ela teve o filho dela, o Martim, eu fui prof das disciplinas que ela ministrava por um ano também. Então foi bem bacana, porque a gente tinha essa proximidade e aí participei do processo seletivo e tive a oportunidade de ministrar por um ano em 2015, quando o filho dela nasceu, ministrei as disciplinas para elas. Então, às vezes tem alguns colegas... Você foi professora de jornalismo? Fui prof. Então, por isso que a Agatha me chama de prof até hoje. Por mais que eu não dei aula para ela, mas ela me chama de prof, porque ela bota um apelido em cada um, né? Em todo mundo. E daí o meu apelido para ela é prof. Então, mas assim, tem outros... vou lembrar que a Aline, que trabalha na Coprel, também é jornalista, também eu fui prof dela. E agora aqui, é muita coisa, gente. É muitos alunos, não vou lembrar de todo mundo agora. Com o Jardel também, fui colega dele, foi prof. Não sei, o Jardel foi grande a turma, foi grande a caminhada dele no jornalismo, né? Então, eu tive a oportunidade também de ser... enfim, não lembro já se era colega. Que disciplina você ministrava? Eu ministrei assessoria de comunicação e marketing, assessoria de imprensa, oficina de mídia digital, que a gente falava sobre redação de textos para a web, redação jornalística... oficina para TV, que era o primeiro ingresso para os alunos ingressantes, o primeiro contato deles com a TV. Na minha época, a gente tinha o primeiro contato com a TV era no terceiro ou no terceiro semestre. Ou seja, o terceiro ou quarto, era quase na metade da faculdade. Eu lembro que no primeiro dia que eu me vi na TV, assim, eu chorei. A Fabiana Iser, e não era só eu, tá? Não era no caso separado. A gente fazia um trabalho, se via na TV e chegava a chorar quando via o resultado, achava muito ruim. E aí... Muito estranho. Muito estranho, né? Se ver pela primeira vez, ouvir a própria voz. Hoje a gente manda áudio do WhatsApp e a gente conhece a nossa própria voz, né? E nós, alunos de jornalismo, conhecíamos a nossa voz somente quando desempenhávamos uma atividade de jornalismo gravada, né? E eu, meu Deus, essa é a minha voz. E até a gente se internalizar, essa é a sua voz. A voz, eu estou falando, a voz que eu estou ouvindo não é a minha voz de verdade, é a voz, né, mediada aqui pelo meu... enfim, né, pelo meu sistema auditivo aqui, né, tem uma diferença. É claro que a gente gosta mais da voz que a gente mesmo ouve, geralmente, do que a voz que aparece no áudio do WhatsApp, né? Mas aí até tudo era um processo, né? Se ver, hoje a gente se vê no vídeo, grava vídeo, vê se fica bom, se fica ruim. E a gente tinha aquele primeiro contato lá no vídeo da TV, ali, aquela assim, cara olhando. De assustado. E aquela cara de assustado, os olhos meio tortos, assim, sabe? Então, tem pessoas que têm aquela postação boa pra vídeo, né? E eu não tô praticando. E eu realmente, é uma questão muito pessoal. Eu vou dizer que, eu amo a minha imagem no vídeo, que eu tô olhando aqui pra câmera agora, assim, não gosto muito. Sei que a gente pode trabalhar, tem posicionamentos, e a gente ensinava isso já pros alunos desde o início. A gente já acompanhava alguns chorando ali. Meu Deus, é assim que eu fico no vídeo? É assim mesmo, mas tá tudo bem, né? A gente se olha no espelho e se projeta de uma forma de ver a melhor ângulo. E quando a gente tá no vídeo, e tem, claro, truques, às vezes uma roupa que tu usa, um fundo que tá ali, que fica... o posicionamento da câmera pode deixar, às vezes, com um ângulo um pouco mais superlativado, assim, ou pode deixar a pessoa, vamos falar no bom português, mais gorda, mais magra, enfim, como a pessoa deseja, né? Então, mais alta, mais baixa. Isso era um desafio, assim, então a gente chorava, assim, a Fabiana abraçava nós e ensinava e orientava até no final a gente chegar... E, tipo, hoje a gente acaba trabalhando isso internamente, assim, e ver com naturalidade, porque às vezes a gente cria uma autocrítica excessiva para tudo, né? Então, a gente também vai se aprendendo a trabalhar isso, né? Eu acho que o medo do julgamento mais forte é o do nosso próprio julgamento. É verdade. Né? Às vezes a gente é muito mais cruel com a gente mesmo do que as pessoas. Às vezes a pessoa tá ali achando o máximo, né? E a gente, nossa, tá muito ruim. Tá feio, tá estranho. Perfeccionismo, essa palavra, assim. Marcela foi a primeira jornalista de 15 de novembro? Com não, formação? Não.
que eu vou lembrar aqui, assim, eu lembro da Angélica Maurer, que ela é profissional aqui concursada na Câmara de Vereadores. Ai, teve mais, assim, mas eu me lembro dela, assim, e até o irmão dela é formado em Relações Públicas, também na área de comunicação. Assim, eu sei que depois teve vários na sequência, assim, também, mas que eu lembro com certeza dela. E eu olhava nos quadros de formatura, na época eu lembrava, assim, mas não vem na memória agora outras pessoas, mas não a primeira. Eu acho que você está entre as primeiríssimas. Pode ser. Com um diploma. E, inclusive, o jornal Alto Jacuí, o primeiro jornalista diplomado que trabalhou foi o Marcelo. Uhum. A gente não teve outro, né? Porque eram tempos mais difíceis, né? Se a gente for puxar aqui na história do jornalismo de Birubá, eu acredito que o Ingo Drimaier deva ter sido um dos primeiros aí com diploma, se formou em Santa Maria em 1979. Não sabia. Depois do Ingo Drimaier aí, né, vem vindo mais alguns e tal, e depois que uma safra maior é através da própria Unicruz, né, que aí as pessoas têm esse acesso mais Rogério próximo. Oliveira, se não me engano, se formou junto com a Fabiana Iser naquela mesma época, ou foi colega, ou aluno, foi próximo Rogério também. já é da década de 80, né? Eu acho que ele se formou em 90, eu acho, mais ou tarde. 90. Acho que ele se formou um pouco mais tarde. Não sei, eu tô falando aqui por ele, né, mas assim, eu lembrei que eu vi a fotinho dele nos quadros de formatura lá da Unicruz. E o que a profissão te ensinou, Marcela? Ai, que pergunta profunda, não vou dizer difícil, mas que pergunta assim, no profunda, sentido de que a gente, né? eu sempre conto uma história minha, talvez te ajude a buscar a resposta. Eu sempre gostei muito de carro, né? Sempre gostei muito de carro, mecânica, curioso, vai para dentro, olha painel, olha por fora, olha motor. E aí os meus pais diziam, tu tem que fazer engenharia mecânica. Opa, então vamos lá fazer engenharia mecânica. Quando eu fui ver o que era engenharia mecânica, não tem nada a ver com carro. Tem a ver com matemática, com cálculo, com projeto, com isso, com aquilo. Mas não era o que eu gostava, né? Eu gostava do negócio pronto. Então eu vi que não tinha nada a ver engenharia mecânica com o que eu gostava. Que bom que você fez essa descoberta antes de ingressar na profissão, ficar trabalhando, né? Às vezes o jornalismo tem disso também, né? A gente olha na TV, a gente olha a parte bonita, né? A pessoa lá apresentando, ela conseguindo, né, transformar através do trabalho dela uma realidade e tal. Mas quando a gente vai para a prática, é um pouco mais desafiador. E aí eu queria te perguntar o que a profissão te ensinou que você não sabia. É profunda essa pergunta e a resposta também é difícil de formular porque é tanta coisa, assim. Acho que, sim, quando a gente ingressa na faculdade, a gente também imagina que vai sair falando, gravando, e tem toda uma parte teórica, uma parte assim... Manual, né? E, assim, tu estudar a história da comunicação... E depois, assim, novamente, quando a gente ingressou ali na faculdade com, sei lá, não tinha 18 anos ainda, tinha 17 anos, a gente tá a gente tem uma caminhada, um repertório cultural da nossa vida, e a gente chega lá, assim, e vem aquela camalhaço de teorias, recepção, semiótica e tal. E às vezes demora um pouco para que aquilo vai fazendo sentido só ao longo do curso. No início foi meio de estranho, assim, sabe que tinha até um percentual grande de gente que começou a faculdade, até comigo, pessoas aqui de próximas que, não é isso que eu quero no primeiro, segundo semestre. Exatamente. E eu ali, não, mas eu vou firme, vamos lá. É meio doido, mas eu tava gostando do movimento, achando o máximo a faculdade, assim. Então tanto que depois, quando a Fabiana Iser foi coordenadora do curso, ela fez uma movimentação para ter coisas práticas já no início, pro pessoal. Então, senão ficava muito pesado. Ficava muito pesado, né? Então, assim, naquela época era meio pesado aquele conteúdo para mim e ao longo do curso foi fazendo sentido e ao História, longo ética. Semiótica, que se você ouvir falar, assim, também é uma coisa muito louca que eu estudei um semestre e não sei explicar direito até hoje. Mas, enfim, você vai lá com teoria de signo, significante, significado, e é uma viagem muito louca, assim. Aquilo você tem que tem que abstrair de uma certa de um nível para entender aquilo. Então, aquilo era muito complexo, até hoje mas, assim, foi fazendo sentido ao longo da prática. Então, assim, o jornalismo é 90% prática. E quando as pessoas falam de prova na faculdade, eu digo assim, gente, eu lembro até hoje, nos 4 anos, eu tive 2 provas. Foram no primeiro semestre. Uma prova na área de RP, que a professora aplicou, e uma de estudo... Talvez tive de estatística também. Essa eu não conto, então. Mas, enfim,
a gente teve estatística lá num dos últimos semestres, que era o pavor dos jornalistas, assim, o pessoal achava um absurdo ter estatística, mas é bem importante, assim. Então, a teoria, o jornalismo é 90% prático, mas a teoria fundamenta, assim, a tua prática. Então, é interessante, assim, a faculdade por isso. Na época que eu estudava, teve até uma discussão muito grande. Acho que foi aí que a gente entrou no... Não se falava tanto de STF na época, mas na época tinha. E eu lembro que a gente participou de protestos, e o ministro do STF na época era o Gilmar Mendes. E aí a gente já vê a política entrando também, né, na história, assim. Ele permitiu o exercício da atividade de jornalista por quem não tivesse o diploma. Mas, sinceramente, teve toda aquela polêmica, mas na prática eu não senti efeito prático nenhum. Concurso público, eu não vejo nenhum concurso público que não exija diploma, todos exigem diploma, né? O que ele formalizou pessoas que... vou pensar que tem... Eu não vou citar nomes aqui, mas tem pessoas aqui em Ibirubá que eu conheço, colegas de profissão, que não têm o diploma, mas tem você também, você não é formado em jornalista, mas tu tem uma quantidade de experiência e uma qualidade também profissional do teu trabalho que... Não sei se você tem o registro de jornalista na carteira. Tem. Mas que... O MTB. O MTB, chama isso, né? Uhum. MTB, uns chamam... Enfim, desculpa. MTB, né? Então, permitiu que pessoas que pela prática profissional consolidadas, com uma prática profissional consolidada, pudessem ter o diploma, esse número, esse registro na carteira. Mas um concurso público geralmente pede diploma, né? Então, assim, não teve esse efeito, assim. Eu admiro muito que o jornalismo se faz muito na prática. Que bom quando se pode ter o suporte teórico de quem é formado na área, que tem uma coisa para contribuir também. Mas E o que a faculdade... Ainda não respondi a tua pergunta, né? O que ela me ensinou, assim... que eu sou muito feliz pelo curso que eu escolhi, mas hoje eu me sinto mais uma administradora de conteúdo, às vezes, do que uma jornalista, sabe? Porque eu nunca trabalhei... A única experiência jornalística mesmo, diretamente falando, foi aquela voluntária no jornal Alto Jacuí. Uhum. Depois eu sempre atuei em assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. E é uma parte mais burocrática. Você utiliza muito o que você aprende na faculdade, utiliza a questão técnica enfim, até para orientar. Você se relaciona com os veículos de comunicação, mas você não está na rua fazendo aquele jornalismo diário. Está no outro lado do balcão, né? Você está oferecendo a pauta para o jornalista, né? Exatamente. É totalmente diferente, você se torna mais... Então, eu estou mais nessa parte de administração de comunicação, segui por isso, me sinto mais administradora hoje do que jornalista, sabe? Foi até minha caminhada depois, ao longo do tempo, assim, também gosto muito da área de formação, de cursos, talvez seja algo para o futuro. O TCC foi em que, Marcela? Foi inspirado na disciplina da Fabiana Iser, que é Teorias da Recepção, que a gente estuda como os usuários recebem os conteúdos das mídias, seja digital, seja mídia tradicional, rádio, TV, enfim. Como na época estava o advento do Facebook, das redes sociais, então a gente eu fiz uma pesquisa de recepção de como usuários de uma mesma família se relacionavam na rede social, no Facebook, como eles consumiam conteúdos, se impactava o fato de deles estarem na mesma rede, às vezes você vai compartilhar ou deixar de compartilhar um conteúdo por alguém da mesma família estar naquele mesmo ambiente, enfim, foi nessa temática de estudos de recepção, os estudos em duas famílias. Eu pesquisei pessoas da mesma família, membros da família, para entender como eles utilizavam a rede social no Facebook no dia a dia. Que joia. Tem abraços para você aqui. O Eleandro Augusto da Silva diz que você é uma grande profissional, defensora do cooperativismo. Aprendi muito quando fazíamos as entrevistas Cotribá e o livro dos 110 anos da cooperativa. Boas lembranças aí. Um abraço para o Leandro. Legal. Tem mais aqui o comentário da Ágata. A Ágata está dizendo aqui que a Marcela, você é incrível, sempre bom te ouvir, prof. Você é maravilhosa e competente em tudo, que orgulho. A dona Ágata Nunes Duarte. Sem nem o que dizer, né? Eu admiro demais essa maluca aí, ela é muito querida. Também o Ismael Horbach. Grande Marcela, sempre dedicada e estudiosa. Tive o privilégio de trabalharmos juntos por um breve período. Forte abraço. Um abraço para o Isma também. Trabalhamos na prefeitura de 15 de novembro juntos. Você trabalhou na prefeitura? Trabalhei lá.
Comecei como estagiária e por um tempo eu participei do concurso público, assumi o concurso público em março e aí daí eu estava concursada em 2012. Assumi o concurso público em março e em abril eu estava concursada, mas também já na função de assessora de imprensa, era uma função gratificada, então. E aí, em maio, eu ingressei na Coprel, saí daí. Deu 2 meses de concursada. Que legal. E outra história que você tem lá em 15 de novembro é relacionada à Corte de Soberanas? Sim, foi nessa época que surgiu a oportunidade do estágio também, porque eu concorri e também já concorri pensando nisso, eu pensei, estou fazendo jornalismo, que espaço em 15 de novembro tem para uma estudante de jornalismo? É na prefeitura, então vou concorrer, porque as meninas, geralmente, sabia-se que tinha uma oportunidade de estágio, costumava ter, então aí foi essa ideia aí e tive a oportunidade, sim, de... 2011 você concorreu? Ah, não, deixa eu pensar, foi 2008. 2008, o primeiro ano da faculdade. Não. Deixa eu ver, pensar. Faculdade foi 12, 11, 10 e 9. Foi 2009 que eu concorri, então. 2009. Daí teve os pouquinhos naquele ano. Uhum. E foi a rainha? Uhum. A rainha do município de 15 de novembro. Uma experiência de 2 anos? 1 ano? Até se estendeu um pouco mais, porque naquele ano teve aquela gripe A. E aí o baile foi transferido, ficou muito em cima da feira e a gente não fez convites para a feira. E aí ficou, o nosso vestido ficou pronto no dia da abertura da feira, ficou bem atropelado. E ainda a gente teve a oportunidade de participar de 2 feiras. Então a nossa corte ficou um tempinho a mais para a época. Depois teve outras cortes que também se estenderam por 2 feiras lá em 15 de novembro. Mas a nossa foi em função realmente da pandemia da gripe A, gripe suína na época, né? E ficou 2 meses sem eventos, aí o nosso evento foi transferido do baile e tudo mais. Então, foi uma experiência bem bacana também. Alguma lembrança em especial dessa época de rainha do município? Viagem, alguma autoridade aí que acabou... às vezes as rainhas têm esse acesso, né? Governador... Olha, talvez eu lembraria, assim, mas como depois eu acabei entrando, assim, no meio político depois, né, com o Clair, assim, então a gente lida tanto nesse meio que talvez lá não tenha, talvez na época marcou e depois foi se tornando comum, né, mas, assim, as 2 feiras que eu participei foram muito grandiosas e a primeira teve um rodeio em 15 de novembro, maravilhoso, assim. E daí foi muito bacana o pessoal chamando o rodeio, chamou assim, parecia as soberanas, as rainhas do rodeio, assim, foi bem bacana, a gente entrou no palco, era um show lindo, assim. E os segundos pouquinhos que eu participei, olha, acho que eu vou dizer que não querendo me gavar aqui, mas acho que foi as melhores pouquinhos da história, assim, porque foi a do rodeio e depois do Chitãozinho e Chororó, e aí a gente pôde entrar no camarim com o Chitãozinho e Chororó. O Chitãozinho, eu lembro. E eu no alto dos meus 1,58 de altura, né, tenho a foto com os dois, assim, claro que eu tava com um saltinho, mas eles parecem crianças do meu lado, né, e olha que eu sou muito pequena também, então isso é só um registro, assim, engraçado, mas foi bem bacana esse período, com certeza, as viagens a Porto Alegre para convidar também no Palácio, conhecer, foi lá o momento que eu conheci o Palácio, né. Quem te acompanhou nessa corte aí? Eu era a rainha, a Bruna Scheffler, que é a minha prima, que mora em 15 de novembro também, ela foi assistente de turismo. A Fernanda Trombeta, que é coordenadora de RH da rádio aqui da Cotribac, ela foi primeira princesa. E a Natália Kogler, que trabalha na área de estética, foi segunda princesa. E também teve a princesa Paula Horst, que trabalha no Cicobi de 15 de novembro, se não me engano. Nossa. Que joia! O Argeu Pedrotti, muito bom ouvir a Marcela novamente, pois conviver profissionalmente foi gratificante de muita construção. Grande abraço, Andrei e a Marcela. Legal, obrigada, Pedrotti, aí pela lembrança também. Um grande profissional. Quantos anos aí de Coprel? De 2012, de 3 de maio de 2012 até 20 de julho de 2018. Nossa, quanto a detalhe. Precisão, né? Não, é que foi muito marcante mesmo, assim. E eu... Não sei se temos tempo aqui, Andrei, tá apertado. Porque quando eu ingressei ali... Em dezembro, eu estava na prefeitura e eu lembro que a Luana Eliker, na época, foi fazer uma entrevista com o prefeito. E aí ela ficou tempo esperando, ele estava numa outra agenda ali, eu ficava na assessoria de imprensa e do gabinete, ficavam juntos, né, próximo ali onde as pessoas esperavam.
E a gente conversou e eu pensei, nossa, eu quero trabalhar na Coprel, olha só, deve ser, eles fazem... E sempre tive um carinho grande pela Coprel, porque eles faziam reportagem lá na minha família, né, no Tambo de Leite, assim... Era uma referência de qualidade. Nossa, eles têm TV, têm informativo. Eu consumia os conteúdos da Coprel, eu pensava, que nível, né? E eu pensei, nossa, eu quero trabalhar na Coprel, eu quero trabalhar na Coprel. E fiquei aquilo na cabeça, assim, meu Deus, quando eu me formar, será que um dia eu vou trabalhar na Coprel, em dezembro? Aí, acho que em abril, a Luana saiu da Coprel, não sei, foi por ali. Não sei, acho que foi antes, né? Porque aí até a Fabiana Iser, né? Acho que a Coprel anunciou a vaga para as faculdades, né, e tal. E aí a Fabiana Iser, Marcela, tem uma vaga na Coprel, não quer se candidatar? Claro, vou me candidatar. E aí o processo envolvia testes de rádio, de posicionamento de vídeo, de texto. Como eu já tinha lido o livro do Olavo Stefanello, acompanhava o conteúdo, eu acho que ali eu me sobressaí, sabe? A Raquel que brinca assim, brincava que, gostei do texto da Marcela. Na época, eu fiquei tão nervosa que eu fiquei mais de um mês sem voz, fui contratada meio sem voz, assim, eu era meio atrapalhada em vídeo e rádio, mas eu gostava de escrever, assim, então rolou um sentimento, assim, e ela confiou em mim, meio bem inexperiente, assim. Então, eu tenho que deixar um abraço para ela, porque ela é minha grande referência profissional hoje, da vida, assim, sabe? Como pessoa também. É uma profissional incrível e uma pessoa também maravilhosa. Então, aí por isso que eu guardo com carinho, porque assim, não tanto a Coprel, tenho muitas lembranças boas, mas assim também a convivência com a Raquel, assim, o que eu aprendi com ela, porque eu estava no último ano da faculdade e a Coprel em si foi uma faculdade, assim, sabe, preparou para tudo, assim, porque a gente fazia de tudo lá, né? E enfim, não tem nem como falar, assim, eu saí, então tomei a decisão de sair por 2 motivos, porque nós estávamos só eu e a Raquel. Eu tinha, claro, queria ajudar muito o Clair, né? Estava em 2018 ali, ele prestes a concorrer a deputado. E eu tinha 2 preocupações. Uma preocupação profissional, né? Porque eu estava assumindo algumas coisas, fazendo o que dava pelo Clair fora de horário, né? Mas aquilo já estava me tomando bastante tempo. E aí já chegava no trabalho com a cabeça assim bastante lotada de outras coisas, né? Então eu estava com medo de deixar alguma coisa pendente no trabalho pela falta talvez de uma concentração, de um foco, porque eu estava pensando na campanha também. E a outra preocupação ética assim também porque a gente na área de comunicação talvez é a área talvez que mais aparece dentro de uma empresa, as pessoas aparecem, então a Marcela que estava na comunicação ali, e aí do outro lado você ter algo também tão legítimo e muito importante, né, que é o meu na época meu namorado, né, não era nem noivo na época ali, mas enfim, meu namorado concorrendo, eu aparecendo nos dois, sabe, para não gerar nenhum constrangimento assim também, sabe, ético mesmo no sentido de a Coprel tá posicionada desse lado porque a pessoa da Coprel tá. Então, assim, por isso que eu saí, assim, acho que pra ficar mais tranquilo pra todo mundo. Mas, assim, foi com o coração bem apertado, porque tanto que hoje eu ainda presto serviço pra Coprel como terceirizada. Eu faço algumas atividades que não dependem de estar lá todo dia, né? Eu faço algumas coisas de casa, alguns trabalhos, não é mais o nível de dedicação que eu tinha como colaboradora, mas talvez pela proximidade, por ter me apropriado bastante da cultura da cooperativa, né? Então, eu assim consigo também conciliar com outras atividades e vamos seguindo em frente, assim. É uma oportunidade, porque foi muito bom esse período que eu trabalhei lá como colaboradora mesmo. O Clair chegou na live aqui, ele deixa um abração, uma ótima profissional, a melhor, coordenou minha última campanha. Eu e o Valentim te amamos. Ai, obrigada, amor. O Clair entra em que momento na vida da Marcela? Olha, a gente começou a namorar ali, foi em 2017. Então, a gente começou, foi aquela história das redes sociais, um curte uma foto aqui, outra ali, puxa um assunto, e aí a gente começou a conversar, e ali, no mês de 12 de junho de 2017, ele me pediu oficialmente em namoro, né? Dia dos Namorados. O Dia dos Namorados, assim, né? Então, aí a gente começou realmente a namorar, claro que a gente... Sim, a gente se conhecia profissionalmente antes, porque eu era até soberano no tempo que ele era prefeito, né? A gente, na 15 todo, quem não conheceria o prefeito da cidade, por mais que eu não conhecia, assim, não tinha aquela... eu não tinha inserção na política, então eu sabia mais ou menos quem era o prefeito, quem era o vice-prefeito, mas o meu mundo... mas depois que eu ingressei na prefeitura, comecei a conhecer secretário, vereador, enfim, comecei a pelo menos saber quem são as pessoas. Antes disso eu não conhecia, né? Mas enfim, daí depois logo eu fui para Coprel, fiquei, né, um tempão fora aí de 15 de novembro, algumas coisas pessoais aconteceram aí, que depois ele começou a curtir umas fotos minhas ali, e a gente foi conversando e
estamos aí felizes até hoje. E como é que é para jornalista conviver, então, né, com um político? Olha, primeiro é uma grande oportunidade, assim, né? Porque eu, quando eu pensava em fazer jornalismo, eu já gostava, assim, dessa parte. Talvez até pensei, até o Isma vai lembrar que eu brincava com ele. Se eu não. 2012 era ano de eleição, né? E eu entrei na Coprel e eu falava assim: se eu não for. Se eu não ingressar na Coprel, eu vou concorrer a vereadora. Eu já tinha até tinha planos, assim, de ingressar na política. Mas, assim, entrando na política, eu vejo que é o que eu gosto dos bastidores, né? Assim, a parte, colocar a cara ali, eu admiro demais tanto o Clair como inúmeras outras pessoas, né, que tem essa coragem, né, de colocar o nome à disposição no meio político, assim, realmente é um desafio, é algo bem complicado, mas, assim, eu gosto dos bastidores, é legal, assim, tu conhecer pessoas que tu... E isso talvez o que eu vou comentar aqui, assim, é louco, porque eu lembro quando eu era soberana, quando eu era estudante de jornalismo, vai vir o secretário tal, vai vir o deputado, vai vir o governador, a gente pensava, meu Deus. E com a convivência com o Clair, assim, além do Clair... não é um político, ninguém é mais que ninguém, mas às vezes a gente fica com aquele olhar assim, essa pessoa tem uma posição de destaque, um acesso, assim, e no fim você tá naquele meio, e é estranho, a gente quase não enxerga, às vezes até não se dá conta da importância disso, e talvez até porque o próprio Clair, assim, tem uma postura muito simples, assim, muito gente como a gente, né, e tem, às vezes, políticos que se colocam no alto de um pedestal e que, às vezes, não são acessíveis, né, e talvez a gente tinha muito essa imagem antigamente, né, assim, o político tal, e agora, assim, como jornalista, tu tá ali no meio. É interessante a nível de profissão, porque o jornalista pena bastante no meio político. Aqui é puxado demais, né? Porque todas as demandas do meio político são é tudo para ontem, assim, né? É tudo para agora. Vamos lá, vamos fazer, vamos acompanhar. Eu vejo as equipes que trabalham com... claro, eu e o Clair, a gente sempre teve uma estrutura muito humilde, né? Porque ele por mais que ele tem se mantido sempre em posições de destaque pelo trabalho que ele faz, mas estávamos até falando sobre isso agora de manhã. Ele não, por uma raridade, aí a gente teve a oportunidade dele estar em casa essa semana aí, esses dias aqui, que ele tem uns compromissos pela região. E de manhã a gente falava assim, ele, nas últimas eleições, ele não se elegeu como deputado, mas o trabalho dele, a votação, enfim, conseguiu colocar ele numa posição bacana, assim, sempre de poder responder pela região junto ao governo, fazer essa interlocução, né? E a gente, às vezes, não se dá conta, assim, da importância que isso tem. E eu acompanho, agora voltando à parte de jornalista, eu acompanho os jornalistas e o pessoal que tem estrutura, que vai lá, o político que tem a pessoa que cuida das fotos, tem quem cuida dos vídeos, tem quem cuida dos textos. Então, assim... Agenda. Que sonho de consumo um dia ter uma estrutura dessas pra gente poder fazer isso, porque, assim, eu e o Clair, a gente foi sempre assim, eu e ele, porque realmente ele não tem essa estrutura, assim, de governo, assim, você por mim. E vamos lá. E como é que fica a tua cabeça de ver assim as críticas que são lançadas contra o Clair, contra o governo, contra o meio político que ele está inserido? Sabe que eu acho que eu sou até... Às vezes eu estou tranquila, assim. Eu vi uma frase essa semana, não sei se atribuída a Albert Einstein, não sei se foi, quando às vezes você nem discorda porque pelo menos assim a pessoa para de falar. É algo nesse sentido, assim. Então, assim, evita claro, o embate para não ter debate, né? Então, assim, hoje é bem complicado porque as fake news estão bem disseminadas, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, é que, olha, eu só até dá para utilizar esse espaço como alerta de utilidade pública mesmo, para as pessoas não acreditarem em tudo que vem nas redes sociais, especialmente extrema-direita, extrema-esquerda, e coloca toda aquela coisa que diz que tudo isso é tudo aquilo. Não é bem assim. E agora com a IA, né, Marcela, fazendo vídeos aí. E às vezes assim, eu vi também difícil. isso nos bastidores da CNN, uma vez o pessoal falando, o político vai lá no microfone, não é o perfil do Clair, mas às vezes é o perfil dos caçadores de likes, né? Chega lá e detona tal coisa, detona fulano, detona ciclano, fecha a porta, desliga a câmera, estão ali se abraçando nos corredores. E foi falado isso até no jornal político que é da CNN, o Bastidores da CNN. Eles falavam, pessoal, as pessoas, vocês não podem se basear por, às vezes, tudo aquele horror que um político, que alguém fala, enfim, ou a pessoa, o deputado tal, vai dizer que isso, aquilo. Sabe? Tentar ir para um pouco mais da realidade, assim. Às vezes você nem conhece a pessoa
pessoalmente, né? É um personagem de IA, às vezes ali jogando um monte de fake news, e as pessoas se inflamam com aquilo, né? com aquilo, então, E isso faz mal para a saúde mental, né? Então, assim, eu acho que eu até sou um pouco mais tranquila, às vezes deveria ser mais... Mas, assim, eu vou saúde mental em primeiro lugar, tenho uma família linda, um filho lindo, então, assim, quando a pessoa critica, como elas não geralmente, assim, críticas pela crítica, não... Tu fica ali um pouco, assim, na hora, mas pensa assim, vamos seguir trabalhando, porque essas coisas sempre existem, assim. O que eu fico, às vezes, bem chateada, e vou até falar aqui na hora, assim, às vezes não acontece aqui, quando, às vezes, uma pessoa... Já vi na imprensa acontecer, na imprensa aqui de Birubá, as pessoas conhecem o Clair, podem ligar para ele, pedir qualquer coisa, saem falando assim, porque a região não tem representante, cadê o representante da região? Porque esse tema, bababá, não tá aqui, ninguém mais respondeu por isso. E daí as pessoas, os nossos amigos ou pessoas aqui ligam, viu, Clair, tu não vai falar nada, mas falar o quê? Porque rádio XYZ tá ali falando que não tem representante, que não... Deu, poxa vida, mas nós nem ficamos... Nem chegou essa pauta nele, ou então, sabe, tipo, isso dói, às vezes, assim, porque às vezes uma fake news que chega ali, mas assim, é uma coisa assim, tu tá ali, o Clair... O número dele, acho que quase todo mundo conhece, assim, ou se não, chama no Face, chama no Insta, às vezes eu respondo também, ou a gente, sabe, então, assim, ficar disseminando coisas sem perguntar, sabe, ou ficam realmente do governo espalhando um monte de coisa, assim, tá na dúvida, até pode mandar pra gente, às vezes, é sério isso mesmo? Então, e o jornalismo é um recorte da realidade, né? A gente aprende isso desde o início da faculdade, não existe jornalismo imparcial, não existe imparcialidade no jornalismo, a gente tenta, assim, a busca pela isenção, pela imparcialidade existe, mas é feito por pessoas, talvez se fosse feito por uma IA seria mais imparcial, né? Mas a gente tem uma visão de mundo, no momento que eu vou conversar contigo, tu conversa comigo, você tem todo um repertório cultural, vivencial, que não pode ser ignorado. Então... a gente, né, realmente, essa imparcialidade, ela não existe. A gente tem que tentar ser isento, mostrar os dois lados. Eu não concordo com o Clair, beleza, não concordo com a Marcela, vou pegar um contraponto, mas dar espaço, né, ir atrás, né, não simplesmente largar a crítica pela crítica sem... isso é meio complicado. Me exaltei aqui agora. Marcela, tem um abraço aqui para você da Vanessa Schwank Fontana Rebelato, a nossa presidente da Academia Ibirubense de Letras, diz que você tem uma bela história. A Michelle Schiffler também, mana, sou tua fã, ela escreve aqui. Minha prof de alfabetização. Olha aí. E de tudo mais, né? O Evaldir Dreschklein, o alemão, também manda os parabéns a Marcela, uma grande profissional. A Leni Wildes também manda os parabéns para você. A Tata do Valentim. E para fechar, então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da experiência de ser mãe. Né? Aí pegou o ponto mais fraco da pessoa, né? Esse menino que veio aí, né, e te traz um novo horizonte para a vida, muda, acredito que muitas coisas aí, né, daquilo que você pensava agora acaba sendo para ele, né, tudo que faz, tudo que pensa, a rotina. Então, conta um pouquinho para nós do ser mãe. Cara, é muito maluco, na verdade, que qualquer mãe que você vai perguntar isso, né, vai dizer que não existe nada mais incrível, mais transformador, mais maravilhoso na vida que ser mãe, nem nada mais difícil, né? Então, assim, se eu vou falar, assim, né, do sentimento, do amor que eu tenho pelo Valentim, né, vou ficar o dia inteiro aqui falando, mas eu quero puxar, então, algumas outras coisas, assim, que talvez não são um pouco menos óbvias, sabe? Mas, assim, primeiro... é que às vezes, até vou pensar um pouquinho na minha mãe, às vezes assim, ela pensava assim, eu não estudei, eu só fiz até ensino fundamental, né, e ela via assim, a gente, vocês vão ter que estudar, isso é importante. Não existe nada mais importante hoje na minha vida do que ser mãe do Valentim. Eu posso ser a profissional que for, né, mas pensar assim, eu vou pensar então nos meus pais, ou inúmeros outros pais, talvez, de jovens que conquistaram, uma vez, uma posição de destaque numa empresa ou uma faculdade, que é o sonho, às vezes, de muitos pais, ver os filhos formados e pensar, eu não fiz nem ensino fundamental. Acho que talvez o maior sucesso de uma pessoa é colocar um filho que dê certo no mundo, né? Um filho que contribua para melhorar o mundo, sabe? Então, assim, tu repensa tudo, assim. Então, isso aqui, tipo assim, tudo que eu falei aqui de profissão é legal, foi legal tá falando, mas nada se compara
assim, eu olhar para minha família, para os meus pais e pensar assim, bom, que trabalhão, o trabalho que eles tiveram e o amor que eles tiveram, sabe? E isso talvez é um tema que eu até acho que vou escrever sobre isso, mas assim, nunca não ouvi assim ninguém falando. A gente fala que eu ressignifiquei totalmente, pensando assim, eu amo demais o meu filho, mas eu fui ter noção do quanto que quanto que eu sou amada depois que eu tive o Valentim. Eu peguei ele assim, pensei, poxa, será que então é assim que a minha mãe me ama? É desse jeito que meus pais me amam, sabe? Então, não só o significado do amor do filho, mas tu ressignifica, pensa assim, bom, eu também sou a pessoa mais importante na vida de alguém, tanto para aquela criança que está ali pequenininho hoje precisando de muitos cuidados, né? Mas especialmente o quanto que os meus pais, né, me amam, porque eu penso, nossa, eu amo assim meu filho, então é assim que eu sou amada por eles. Tipo, aí eu Tudo pensei, isso que eu tô passando, a minha mãe já passou, né? O meu pai já passou, então, quer dizer, o amor ele vai... E talvez com muito mais dificuldades, né? Hoje a gente Exato. tem mais acesso a conhecimento, a busca, assim, e eles a tua mãe intuição. teve 3, né? Você tá no primeiro, então... Imagina se vier mais 2 aí, né? Esse amor triplicado. É uma coisa muito legal isso que você coloca, Marcela, né? Então, tudo aquilo que a gente está sentindo hoje como pais, né? E você, uma mãe tão amorosa, alguém já sentiu por você. É isso mesmo, né? É exatamente essa reflexão que a gente faz. Então, vamos finalizando aqui, até para liberar a Marcela, que tá, o Valentim, né? Ele deu 1 hora e pouquinho só de intervalo aqui para trabalho. Parabéns, Marcela e Valentim, esposo Clair. A Lúcia Gomes diz aqui, não esqueçam o restante da 506. Ai, sabe, tem que falar, gente, que emoção que é ver essa rodovia pronta, né? Porque eu fui bem testemunha do quanto que, assim, o fato de... Talvez se tivesse um outro deputado aqui da região, não sei, mas era o Clair que estava lá, era um deputado da região defendendo, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ele estava no lugar certo, na hora certa, mas ele fez por acontecer aquilo, concorreu, Sim. botou a cara a tapa, e no momento em que tinha recurso, tinha alguém da região aqui lá defendendo, né? Então, isso é uma bandeira, assim, é um trabalho que eu sou testemunha da importância de que a região tinha o deputado sentado na cadeira da Assembleia, votando, como o Clair fala, lá com a digital, lá, né? Colocando o seu dedo lá colocando o dedo na digital. Trazer um recurso. Não está né? esquecida. Eu não estou mais tão por dentro, assim, mas eu sei que o Clair, eles estão trabalhando e vai sair. Verdade. E nós estamos também aqui com a Eliane Ribas e o Marcos Reinheimer mandando um abraço para você. Legal. Marcela, deixo as palavras finais para ti. Muito obrigado. Poderíamos ficar muito tempo aqui conversando. Nem falamos dos seus planos futuros, o que a Marcela pensa em fazer agora, depois dessa fase como mãe aí, se vai vir, né, alguma atividade, você já pensou, ou isso está tudo em segredo por enquanto? Então, quero te deixar aí as mensagens finais e dizer que foi uma grande participação. Muito obrigado por aceitar esse convite e por abrir um pouquinho o coração aqui com a gente. Obrigada, Andrei. Também um agradecimento aí a quem acompanhou, que quis acompanhar e conhecer um pouquinho dessa nossa história, sabe? Que às vezes, quando vem o convite, assim me surpreendi. Eu pensei, mas o que eu tenho para falar? Mas cada pessoa tem uma história, né? Todo mundo, se você for chamar aqui, qualquer pessoa que você colocar aqui nesse microfone, às vezes umas pessoas vão ter mais facilidade, outras menos, mas assim, cada pessoa tem uma história que merece ser contada. Que bacana que tá nesse espaço aqui, poder compartilhar um pouquinho e talvez ter trazido... Eu não gosto muito de americanizar as palavras, né? Então, eu vou falar inspiração, eu ia falar insight, mas às vezes trazer alguma inspiração para alguém, né? Que talvez seja algo que fique para alguém, desde a história do sotaque lá, enfim. Alguém falou aqui, sobre o sotaque, né? Que tem até hoje a pronúncia R, né? O Euclésio Ludwig, ele disse, eu ainda pronuncio um R só. Então, né, ele fala... justamente a Marcela também tinha esse desafio na sua comunicação, e quem é de origem alemã, quem mora no interior, aí tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso, é chique, né? É uma marca, é uma cultura, é algo que é uma identidade do povo, né? E
Só soa estranho porque as pessoas hoje... Esses dias até um jornalista falou aí como... temos um repórter aqui na RBS em Passo Fundo que ele fala ele não fala de, bonito, né? Rádio Cidade, né? A gente fica suavizando, a gente é orientado, inclusive, a suavizar. Os produtores de leite, né? Bonito, eu lá acho, em Porto eu Alegre admiro tem os produtores de atitude. leite. E ele fala, os produtores de leite aqui da região noroeste do Rio Grande do Sul. E um colega dele disse, olha, é raro, mas tem jornalistas ainda que seguem o português como ele é. Né? Até porque, na verdade, o próprio sotaque, a gente o que a gente é orientado é suavizar o sotaque para que o sotaque não chame mais atenção que a notícia. Então, a gente também tem um cuidado de tentar seguir um padrão. E é ruim, né? Por que você tem que seguir o padrão mais suave possível para que a pessoa não fique chamando atenção, o E for... até o forte, a gente fala forte, né? E o resto do Brasil fala forte, né? Então, aquele R, assim, diferente, né? Então, isso chama atenção. Mas é a riqueza, né, do nosso país. A gente vê os jornalistas na TV, né, falando de sotaque. Verdade. Obrigado, Marcela, mais uma vez. Valeu, abraço. Grande abraço aí à jornalista Marcela Pras Kuhn. Pras Scheffler Kuhn. É uma frase já o nome. Não quis tirar o Pras e nem o Scheffler do meio aí, né? Isso aí. Ficou completinho o nome. Gente, vamos por um rápido break. Na sequência eu volto com mais informações. Da criação do escudo ao início do